Olá, alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sei que essa pandemia, esse isolamento dentro de casa não está sendo fácil, a pressão com as atividades, mas em breve iremos voltar à nossa rotina normal, à vida que tínhamos no colégio e tudo mais. Não sei vocês, mas eu sinto falta do colégio, da nossa rotina, das nossas aulas, do nosso contato e tudo mais. E hoje teremos uma aula diferente. E após ver esse vídeo e a explicação, terá um formulário para vocês responderem. Então, alunos do nono ano, voltaremos ao primeiro capítulo Nasce uma República. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi extinta no Brasil e formou-se um governo provisório republicano. E esse governo era chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O novo governo, organizado por militares, agricultores, cafeicultores e profissionais liberais, queriam de uma maneira organizar como seria a nova política do país. Só que nisso as elites não se comunicavam, tinham uma certa divergência da maneira que eles queriam, conforme as coisas seriam feitas. E nisso dividiu em três partes. Essas três partes foram os projetos de disputa política, contando com liberal, positivista e jacobino. Liberal. Para muitos políticos de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, as províncias elas tinham que ser federalistas. A república deveria ser federal liberalista. O que é isso? Cada província ela tinha autonomia. Para quê? Cada um faria suas próprias leis, sua própria maneira de governo, e eles teriam o direito ao acesso a empréstimo do exterior sem passar por análise ou pela permissão de um chefe maior de Estado, como temos hoje. Hoje, se o Estado precisar de fazer um empréstimo, ele não recorre a outro país, ele vai recorrer ao governo federal e a partir daí vai ser liberada uma verba para ele, depois de vistos alguns requisitos. Já os positivistas eram compostos por militares. O que eles queriam? Eles queriam um poder forte centralizado para que não dividisse o Estado Nacional, porque essa divisão iria enfraquecer nosso sistema. E os militares se consideravam os mais preparados para lidar com isso. Já os jacobinos faziam parte deles todo o restante da população. Quem eram funcionários de baixa patente, funcionários públicos, de baixa patente, militares de baixo calão e profissionais liberais e o restante da sociedade, a sociedade comum, com analfabeto, negros e tudo mais. Eles queriam a maior participação da vida pública, onde todo mundo teria acesso ao voto e tudo mais. Só que tanto os liberais como os positivistas, eles não queriam que a sociedade inteira participasse. Eles queriam que somente eles tivessem acesso a decisões públicas. Durante o governo provisório, várias providências se destacam no Brasil. Entre elas foram instituição do federalismo, separação entre igreja e Estado, criação de novos símbolos nacionais e convocação de uma Assembleia Constituinte. Então bora lá falar sobre cada uma. Instituição e federalismo. As províncias foram transformadas em estados, onde cada um teria sua própria constituição, mas desde que não entrasse em conflito com a Constituição Federal. Então elas teriam uma certa autonomia e o Rio de Janeiro se tornou a capital do país. Separação entre igreja e Estado. A primeira medida tomada foi o fim do padroado. O que era esse padroado? Era onde o Estado controlava e sustentava a igreja. O catolicismo deixou de ser religião oficial do Brasil e, como consequência, foram criados registros civis de nascimento, casamento e óbito. Até então, só havia certidão de batismo e a maioria das pessoas se casavam nas igrejas. Criação de símbolos nacionais. Como o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república, então foram criados uma bandeira, que é o símbolo da nossa nacionalidade, e um hino nacional. Promulgação da lei de naturalização, porque até então todos os brasileiros que nasciam no Brasil eram tidos como portugueses e não necessariamente brasileiros. E a partir desse momento, as pessoas que nasciam no Brasil eram brasileiros e não mais portugueses. Também foi dado cidadania brasileira às pessoas que viviam naquele período aqui, sejam refugiados, sejam pessoas de outros lugares que aqui se encontravam. E por fim, a convocação de uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia seria encarregada de elaborar a primeira Constituição do país. Com a proclamação da República, ocorreram disputas entre grupos sociais para decidir qual seria o novo símbolo do Brasil. Entre essa disputa,
Quem saiu vencedor foi uma bandeira desenhada por Décio Vilares, que foi instituída em 1889 como novo símbolo nacional. Ela não era muito diferente da bandeira monárquica, só que o brasão da família real foi dividida por um círculo azul, com a frase Ordem e Progresso, inspirada pelo lema positivista de Augusto Conte. E com o tempo as pessoas passaram a associar o verde da bandeira a nossas matas, o ouro a nossas riquezas. Uma curiosidade, a bandeira inicialmente tinha 21 estrelas, a capital federal e os 20 estados que existiam naquela época. E hoje a bandeira ela tem cerca de 27, o Distrito Federal e mais 26 estados. E por curiosidade, como moramos no hemisfério sul do planeta, as estrelas elas se remetem à constelação do dia em que ela foi criada. Se você analisar o formato das estrelas, a composição de cada estrela abaixo do Ordem e Progresso, ele se refere à constelação que a gente tem no hemisfério sul. Especulação e inflação. Rui Barbosa, o ministro da Fazenda da época, implantou uma reforma financeira para estimular o desenvolvimento econômico do país. E os erros que ele cometeu fez a República ter a maior crise econômica da história, onde ele permitiu que diversos bancos começassem a imprimir dinheiro, que ocasionou uma grave inflação, a maior inflação já vista no país. E essa parte a gente pode dividir em 3 partes: inflação, surgimento de empresas fantasmas e a especulação financeira. Por que teve essa inflação? A partir do momento que os bancos começaram a imprimir dinheiro sem nenhum tipo de controle, a economia desestabilizou, onde a inflação dominou e não tinha como recorrer a isso. Várias pessoas começaram a criar empresas para ter direito a esse crédito e poder pegar esse dinheiro do governo. Mas a maioria das pessoas só pegava esse dinheiro e não criava essa empresa. Então imagina, qualquer pessoa tendo acesso a poder ir lá tirar esse dinheiro, e foi o que muitas pessoas fizeram. Além já do problema econômico da impressão em massa de notas, de dinheiro, né? E teve esse grande... como que eu posso dizer? Esse grande número de pessoas pegando dinheiro dos cofres públicos. Então isso destabilizou ainda mais a economia. A especulação financeira. Isso está relacionado como várias pessoas começaram a ter acesso a muito dinheiro, eles começaram a investir em ações. Então o que eles faziam? Conforme a variação da bolsa de valores, eles iam lá, compravam ações e revendiam. Então muita gente começou a investir em ações para poder revender e assim lucrar cada vez mais. E novamente agravando ainda mais a situação econômica que o Brasil vivia nesse período. E essa política econômica do Rui Barbosa ficou conhecido como encilhamento. O termo encilhar significa arrear um cavalo preparando para uma corrida. Essa reforma trouxe um movimento tão grande nas bolsas de valores, o número de gente que chegava na frente da bolsa de valores do Rio de Janeiro, os seus cavalos era tão grande que parecia um hipódromo. E por isso que ficou conhecido como encilhamento. O movimento negro no início da República. Foi muito complicada a vida dos negros porque, em 15 de maio de 1889, deu início ao Brasil República. Só que pouco menos de um ano, em maio de 1888, teve a abolição. Então, pouco mais de um ano teve a proclamação da República, só que os negros ainda continuavam sofrendo preconceito. Não tinham acesso a movimentos culturais, não tinham acesso a serviços, a bens públicos, entre vários outros benefícios que o cidadão comum tinha. O que eles fizeram? Eles começaram a se organizar em movimentos negros para a valorização de sua cultura, para ter acesso à educação, saúde e aos empregos públicos, que naquela época o negro ele não tinha acesso. E esses movimentos começaram a juntar várias pessoas que pertenciam a essas classes, como os libertos, os ex-escravos e os seus descendentes. Então, desde o Brasil República, o movimento negro já começa a se formar para ter acesso a que as pessoas comuns têm. E a escravidão trouxe uma grande dor para esses negros, porque a gente está falando do Brasil República e até hoje ele sofre com esses problemas. E nesse momento vai surgir a imprensa negra. O que é a imprensa negra? Ela especializou em divulgar informações dos quais os outros jornais
transmitiam, como casos de racismo e preconceito contra os negros, ocorridos em todo o Brasil.